Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nós vamos agora fazer uma continuidade do programa anterior. E o programa anterior falou sobre como crescer no deserto. Agora nós vamos falar como enfrentar o problema, ou seja, como enfrentar o deserto. Ou seja, você está enfrentando problemas? Com certeza, se você não está enfrentando agora, você vai enfrentar ou já enfrentou. Então você precisa entender como a forma da tua atitude vai trazer consequências, ou de vida ou de morte, ou de bênção ou de maldição, ou de vitória ou de derrota. Então, como enfrentar o problema? Primeiramente, não fuja do problema, ou seja, não faça de conta que o problema não existe, né? Não procura sair, ir para outro local, mudar de igreja, seja lá o que for. Enfrente o problema, olhe para o problema nos olhos e diga para ele: olha, você é grande, você é terrível, você muitas vezes até traz medo, mas eu não vou fugir, eu vou te enfrentar. Como é que nós podemos enfrentar o problema? Uma coisa muito simples, né? Primeiro, não se desespere. Você não pode se desesperar. Você não pode ignorar o problema. Você não pode virar as costas para o problema. Faça como Davi. Quando Davi, 1 Samuel capítulo 17, Davi escutou o que aquele gigante Golias estava falando. Ele estava realmente desaforando o exército do Deus vivo. Ele estava realmente colocando para baixo aqueles soldados que já estavam desanimados, porque 40 dias e 40 noites aquele gigante desafiava e dizia que não havia homem em Israel para enfrentá-lo. E eles todos estavam em pânico, estavam em medo, estavam realmente paralisados, perplexos por causa daquele gigante. Agora, o que aconteceu? Davi era um jovem, ele não era guerreiro, mas ele era cheio do Espírito Santo. E ele olhou para aquilo e disse: esse problema não é meu, esse problema é de Deus. Ou seja, ele está, na verdade, confrontando o exército do Deus vivo. Então, o problema agora eu vou enfrentar, porque Deus é comigo. Esse problema, essa luta não é minha, é de Deus. Deus vai lutar comigo, Deus vai trabalhar por mim. Então, se você tiver esse entendimento, esse pensamento de não fugir do problema, mas sim enfrentar, e enfrentar sabendo que Deus está contigo, e a palavra de Deus diz que Ele está todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele jamais te deixaria. A palavra de Deus diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus está para suprir todas as minhas legítimas necessidades. Ele vai me conduzir para onde Ele quer. E se o problema realmente aparecer no meu caminho, o que eu tenho que fazer? Enfrentá-lo, porque Deus está comigo. Maior do que são os que estão conosco, dos que estão contra nós. Deus está com você, então a vitória ela é garantida. Segunda coisa que eu tenho que entender também, que a maior parte dos problemas que eu temia nunca aconteceu. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 3, versículo 26, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Que coisa interessante. Então eu não vou fugir do problema, porque Deus está comigo. E muitos dos problemas que eu penso que eu tenho, na verdade, não são problemas. Muitas das minhas preocupações jamais vão acontecer. Olha só o conceito de preocupação. A palavra preocupação é preocupar-se com algo que pode ou não acontecer. Muitas das minhas preocupações, muitas das tuas preocupações
jamais se concretizarão, jamais acontecerão. Então, olha só o que diz no livro de Jó. O que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais receava me sobreveio. Quando você teme, quando você receia, quando você se preocupa, o que acontece? Você parece que chama o problema para a existência. O problema ainda não é real. Ele é apenas uma possibilidade, não quer dizer que ele vai acontecer. Mas pastor, então eu não posso fazer um planejamento, eu não posso fazer uma gestão da minha vida e de repente até colocar como uma possibilidade? Você pode colocar como uma possibilidade. Ao mesmo tempo que você coloca alguma possibilidade de acontecer, você já sabe também as ferramentas, as armas, como você vai agir para neutralizar essas possibilidades. Agora, você ficar pensando todo dia, gastando tempo, e o tempo é aquilo que nós temos de maior valor em nossa vida, é o tempo, é a vida. Nós não podemos mais voltar ao tempo. Nós desperdiçamos tempo e tempo é dinheiro. Quando você desperdicia o teu tempo em coisas que realmente há uma possibilidade, às vezes até vaga ou não de acontecer, você está gastando algo que é de muito valor. E você tem que gastar naquilo que é bom, naquilo que é produtivo, naquilo que é útil, naquilo que edifica, naquilo que tem boa fama, ou seja, naquilo que vem de Deus e não nessas coisas ruins. A palavra de Deus diz no Salmo 101, versículo 3, não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Muitas vezes nós alimentamos nossa mente com coisas ruins, alimentamos nossa mente, nossa razão, nosso coração com coisas negativas. Isso faz com que nós venhamos a adoecer, isso faz com que nós venhamos a ter pensamentos ruins. Então eu não vou ficar ligado a esse problema, eu vou entregar para Deus. Olha só o que diz no Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que essa palavra está dizendo? Se você se alegra em Deus, se você tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, você tem que entregar os teus problemas, os teus dilemas para Deus, as tuas preocupações, os gigantes que aparecem e dizem, Senhor, essa briga não é minha, essa briga aqui é tua. Ou me dá coragem de eu enfrentar, ou o Senhor resolve, talvez porque seja além das minhas forças, mas eu vou entregar para o Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Isso sim é ser inteligente, é ser sábio. Outra situação, como vencer o deserto? Não murmure, não fique criticando, não fique resmungando. Quando você resmunga, quando você murmura, nós já falamos, você está dizendo que Deus não sabe o que faz. Você está sendo infiel a Deus, você está sendo incrédulo, você está sendo impaciente. Isso não agrada a Deus e, pelo contrário, isso provoca que o problema se agigante, aumente na tua vida. Agora, o que acontece quando a pessoa murmura? É só nós olharmos para o povo hebreu quando saiu do Egito. Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que resmungaram, todos aqueles que duvidaram de Deus, nenhum deles entrou em Canaã. Todos morreram no deserto. Você quer morrer no deserto? Murmure. Você quer conquistar Canaã? Não murmure. Creia, confie. Saiba que Deus está te direcionando, Deus está te guiando e você vai ter vitória em o nome de Jesus. Uma coisa muito interessante está escrito no livro de Números, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então, quando você murmura contra uma pessoa, ou quando você murmura contra uma situação, na realidade você está se queixando contra Deus.
Você está dizendo: Deus, você não é suficientemente bom para me ajudar. Deus, você me esqueceu. Deus, por que me abandonaste? Ou seja, a tua reclamação, na verdade, não é contra o diabo, não é contra o mundo, não é contra pessoas, mas a tua reclamação lá no fundo é contra Deus. Você está decepcionado com Deus. Isso não vai te ajudar. Isso não vai fazer com que você tenha vitória. Pelo contrário, você vai cada vez mais para baixo, mais para o buraco, e você vai ficar mais longe de Deus. Então, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu estou acostumado a murmurar, criticar, resmungar. Mude de atitude. Pastor, mas eu não consigo mudar de atitude. Peça ajuda para Deus. Diga: Deus, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas até aqui eu tenho conseguido. Mas de vez em quando eu acabo murmurando, criticando, resmungando, e eu preciso de ajuda. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a palavra de Deus diz que vai mais longe ainda. Diz assim: e os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E deles, ou seja, dos nossos pecados, Deus não lembra mais. O que essa palavra está dizendo, querido? Você tem que confessar, jogar limpo com Deus, dizer: ó Deus, eu não tenho conseguido vencer essa situação, eu acabo murmurando, eu acabo criticando, Deus me ajuda. Isso sim, quando vem do nosso coração, quando nós reconhecemos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, Deus promove socorro, Deus nos dá ajuda necessária. Uma coisa interessante sobre essa questão de não murmurar. Eles estavam já com fastio, eles estavam com nojo de comer aquele pão vindo do céu. Mas o maná era a certeza da presença e do cuidado de Deus todos os dias. Talvez você não tenha aquilo que você queira, mas você tem aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, porque Deus conhece o teu coração. Mas pastor, eu queria ter um carro melhor, eu queria ter uma casa melhor. E se você tivesse um carro melhor, se você tivesse uma casa melhor, será que você continuaria ainda aliançado com Deus? Será que você não se desviaria? Deus conhece o teu coração. Deus sabe os teus pensamentos, a tua motivação. Deus vai te dar algo melhor quando você estiver preparado para que essa bênção não se transforme em maldição. Eu tenho um exemplo bem interessante de uma senhora que ela pedia para Deus uma casa maior. Disse: Deus, eu quero tanto uma casa maior, com mais espaço para minha família, para meus filhos, meu marido. E vai ser uma bênção, eu vou testemunhar dessa casa. O que aconteceu? Deus deu para ela uma casa maior. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês e ela não foi na igreja. O pastor perguntou: mas minha filha, o que está acontecendo? Pastor, agora minha casa é muito grande, eu tenho muito tempo para cuidar dela, não consigo mais ir na igreja por causa da minha casa. Aquilo que era para ser uma bênção se transformou em maldição. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso ser por completo, aquilo que está dentro de nós, mais do que nós mesmos. Não duvide, se Deus não te deu, talvez seja porque você ainda não está preparado para receber essa bênção. Pastor, mas como é que eu faço então? Porque eu quero ser abençoado. Mude. Mas não consigo mudar. Peça a Deus ajuda para mudar. Ele vai te ajudar. Ele vai provocar as mudanças necessárias para você subir ao novo patamar espiritual, para você amadurecer. Olha só, algo interessante. O que eu preciso entender, fazer para vencer o deserto, vencer os problemas, as preocupações, as lutas? Eu tenho que entender que Deus sempre faz o melhor para nós. É para te fazer o bem. Deus quer fazer o bem. Deus tem um intento para nos levar para aquilo que é melhor para nós. Então nós temos que compreender, quando você tem uma aliança com Deus, quando você tem
um acordo com Deus, uma aliança, um pacto com Deus, Deus vai te levar para um lugar que você vai crescer, que você vai compreender melhor essa realidade espiritual e você vai ter vitória. Olha só o que diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Talvez você esteja esperando nos homens, em promessas que foram feitas por homens, e essas promessas nunca se concretizaram. Eu quero te dizer uma coisa: o homem com certeza vai falhar contigo, mas Deus nunca falha. O homem pode te mentir, iludir, mas Deus não mente, não ilude, porque Deus ele é a verdade. E a tua esperança tem que ser centrada em Deus. Se você for centrado no homem, você vai ficar desesperançoso, porque você vai criar muita expectativa em cima das promessas, das palavras deles, e quando não se concretizarem, você pode se frustrar, se decepcionar. Eu tenho falado algo interessante, que é uma forma para evitar decepção. Primeira coisa, espere tudo de Deus. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Segundo, espere alguma coisa de você. Por quê? Você é limitado, você é humano, você pode falhar. Terceiro, não espere nada dos outros. O que vier é lucro. Porque agindo assim, dessa forma, você não vai criar expectativas muito grandes. Você vai apenas esperar em Deus, naquilo que você pode fazer. O que os outros te acrescentarem, amém, glória a Deus. Mas faça para acrescentar na vida dos outros. Não faça como os outros, seja diferente. Faça o bem, ame, ajude o próximo. Olha só o que diz em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que significa isso? Deus vai provocar e vai promover uma saída. Talvez você está olhando e não veja saída alguma. Deus vai proporcionar uma porta aberta para o teu problema. Pode ser um filho nas drogas, pode ser uma situação de vícios, não sei, pode ser um desemprego, pode ser problema relacional, conjugal. Eu não sei o que está acontecendo, não sei qual é o teu problema, mas uma coisa eu sei: Deus é a saída, Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz: há porventura alguma coisa difícil para mim? Será que Deus não pode fazer ir além do que tu pensa? Será que Deus não pode trazer saída, solução para o teu problema? O homem talvez não tenha, pode ser problema de doença, onde os médicos desenganaram, mas Deus é o supremo médico, Jesus é o médico dos médicos. Ele pode todas as coisas, Ele pode curar, Ele pode sarar, como já fez no passado. E a palavra de Deus é bem clara, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vai ser o mesmo. Não há sombra de variação no Senhor. Então, como eu posso fazer para tirar o Egito de dentro de mim? Para tirar aqueles princípios, valores que ainda me distanciam de Deus? Para tirar o egoísmo, o orgulho, a vaidade? Muito simples. Primeiro, recicle as tuas amizades. Veja com quem você está andando. Há um ditado bem antigo que diz: me digas com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Veja bem quem são as tuas companhias. Há algo muito interessante que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Faça uma anotação e verifique as pessoas com quem você se relaciona. Você vai ser a média delas.
Pastor, eu não gosto da pessoa que eu sou hoje. Mude de amizades, mude o teu círculo de amigos, cresça. Quando você crescer, aqueles amigos que não querem crescer, automaticamente te abandonarão. Então, talvez você pense, mas eu perdi um amigo. Quem sabe não foi uma perda, quem sabe vai ser um livramento. Deus está te livrando de uma coisa ruim, de amigos que você pensa que é amigos, mas na realidade te puxa para baixo. Não permite você crescer. Segundo, recicla as palavras que você ouve. Você é produto do meio, nós somos produto do meio. Ou seja, o que você está vendo, o que você está ouvindo, tudo que você vê, tudo que você ouve, entra dentro de você e forma a pessoa que você é. Se você não está gostando da pessoa que você é, recicle. Comece agora a julgar a tudo e reter o que é bom. Comece agora a selecionar filmes, noticiários, televisão, jornal, revista, livros. Recicle tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo. Só ouça conselhos bons. Tem um ditado que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E tem um fundo de verdade. Agora você sabe que tem pessoas que só dão conselhos bons. Grude nessas pessoas, fique mais perto dessas pessoas. Procure adquirir a sabedoria. Mas pastor, como é que eu vou adquirir sabedoria? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Busque em Deus, peça para Deus que dá gratuitamente, mas fique meditando na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Ou seja, que a palavra de Deus seja a tua meta em aprender, em compreender e deixar Deus se revelar através da palavra dele. Só se afaste de pessoas invejosas. Tem pessoas que são invejosas, negativas. Tem pessoas que aonde elas entram o clima muda. A gente sente até ânsia de vômito muitas vezes, se sente mal. Por quê? Essas pessoas de tão negativas, elas carregam como se tivesse uma nuvem preta em cima delas. Se afaste dessas pessoas, elas contaminam o ambiente, elas contaminam as pessoas. São aquelas pessoas que estão sempre negativas, sempre murmurando, sempre criticando, sempre de mal com a vida. Se afaste dessas pessoas imediatamente, porque essas pessoas vão te puxar para baixo. Se afaste de pessoas frustradas, pessoas desanimadas, pessoas que estão sempre para baixo. Se afaste também dessas pessoas. Não caminhe com pessoas que só olham para trás. Queridos, Deus não nos chamou para olharmos para trás. Deus nos chamou para olharmos para frente. Pastor, mas nós vamos errar? Com certeza vamos errar, mas é melhor errar tentando do que ficar passivo, parados e olhando para trás, frustrados, desanimados, tristes, aborrecidos e murmurando. Não, levanta agora, erga a tua cabeça, tenha uma postura de vencedor e como a palavra de Deus diz, Deus não se agrada daqueles que olham para trás, mas Deus se agrada daqueles que olham para frente. Deus te chamou para ser vencedor e para ser vencedor você precisa crer nele, acreditar que ele está ao teu lado, se encher do seu espírito, da coragem, da ousadia, da determinação e partir para a vitória. Só assim você vai poder vencer os desertos. Só assim você vai poder vencer os gigantes, os problemas e os dilemas que aparecerão ou você já está enfrentando. Só assim você vai ser mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Creia nele, confia nele. E agora eu quero orar por você e te abençoar em o nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, eu coloco essa pessoa que já é vencedora, porque já está ouvindo essa palavra
E eu creio que tu, ó querido e doce Espírito Santo de Deus, vai falar com essa pessoa de uma forma tremenda e vai mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e a sua vontade vai ser radicalmente mudada e transformada. Por isso, Senhor amado, opera onde o homem não pode operar. Muda a circunstância, muda essas pessoas e traz vitória em o nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30, na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!